Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo valorizando a masculinidade, o problema da masculinidade hegemônica, que eu tirei do capítulo 6 do Manual Palgrave de Psicologia Masculina e Saúde Mental, The Palgrave Handbook of Male Psychology and Mental Health. Então, esse é um livro que reúne alguns psicólogos, a maioria da Europa, principalmente no Reino Unido, né, que está tentando criar uma psicologia adaptada para os homens, uma psicologia masculina, que, diferente da vertente estadunidense, norte-americana, não é uma psicologia feminista. O objetivo dessa psicologia masculina não é fazer os homens se tornarem aliados das mulheres na luta por direitos, no empoderamento feminino. O objetivo é criar uma psicologia que seja realmente pensada no homem. Se isso vai entrar em conflito com os interesses feministas, ou se isso vai se alinhar perfeitamente e os homens e feministas vão andar de mãos dadas, aí já é outra história, isso não interessa. O interessa é criar uma psicologia que seja realmente útil para os homens, que os homens se sintam bem em procurar o psicólogo, que eles não se sintam discriminados como acontece geralmente, né? Então, o capítulo 5 fala sobre os viés cognitivos, que eu cheguei a fazer um vídeo anteriormente falando dele, teve até uma palestra num congresso internacional que foi disponibilizado aqui no YouTube. E aqui no capítulo 6, o Martin Seeger e o John Barry, eles vão falar das visões dominantes da masculinidade, né, de como a masculinidade no meio científico, no meio da psicologia, se tornou um sinônimo de problema. As pessoas só falam em masculinidade quando é para falar de masculinidade tóxica, masculinidade hegemônica, hipermasculinidade, tudo associado à masculinidade é ruim. Então nós precisamos corrigir a masculinidade. E eles vão falar que não, que a masculinidade tem coisas positivas, e vão apresentar argumentos que provem que essa visão de que a masculinidade é uma coisa ruim está errada. Eles dividem o capítulo em duas partes, uma sobre masculinidade hegemônica e uma sobre masculinidade tóxica. Eu não vou fazer um vídeo sobre a masculinidade tóxica porque é muito parecido, muito repetitivo, então ficaria cansativo. Só a masculinidade hegemônica acho que já é suficiente, porque dá pra a gente fazer o paralelo, transpor de um para o outro. Então, para quem não sabe, masculinidade hegemônica é um termo criado por R.W. Connell, numa tentativa de unir marxismo, feminismo e psicologia. Não, na verdade ela é socióloga, mas enfim, ela tentou unir feminismo e marxismo numa vertente científica para explicar os homens, e aí ela vai usar aquelas definições que de cada 10 palavras 9 são jargões, ninguém sabe o que ela está falando. Mas enfim, ela vai criar o tal das masculinidades, com S no final, né, no plural. Não existe uma única masculinidade, mas existem várias. Claro que ela nunca diz o que exatamente ela quer dizer com essas masculinidades, pelo menos não de uma forma compreensível para pessoas normais. E uma dessas masculinidades sempre domina, sempre vai ser a mainstream, a popular, aquela seguida pela maioria das pessoas, né, a moda. E a masculinidade hegemônica na sociedade ocidental, judaico-cristã, greco-romana e sei lá mais que outros adjetivos esse povo gosta de ficar atrelando, é de que ser homem na nossa sociedade é ser agressivo e dominador, odiar mulheres e homossexuais. E essa é uma definição que a gente vai encontrar muito na psicologia masculina estadunidense. Bom, e por que essa tal masculinidade hegemônica ela não existe na vida real? Por que não existem evidências empíricas de que a sociedade realmente ensina os homens, socializa os homens para acreditarem que ser homem é isso, e que por causa dessa socialização nós vivemos em uma sociedade patriarcal que oprime as mulheres, homossexuais, negros e sei lá mais quem. Além dos 5 primeiros que eu apresentei no primeiro vídeo, o sexto problema é que a violência não é exclusividade de um gênero. Mulheres cometem tanta ou mais violência conjugal. Se vocês nunca ouviram falar nisso na TV, se vocês nunca viram isso numa pesquisa, é porque
90% das pesquisas sobre violência doméstica, sobre violência, né, por parceiro íntimo, violência conjugal, enfim, 90% das pesquisas que falam sobre violência doméstica, elas geralmente são feitas por pesquisadores ou instituições feministas que têm todos os interesses possíveis e imagináveis para garantir de que o resultado vai dar que apenas homens são violentos. Então eles têm uma quantidade infindável de problemas metodológicos, como eles só usam amostras femininas, eles não perguntam para os homens, eles só perguntam sobre vitimização, eles não perguntam se o entrevistado já cometeu, eles não avaliam outros tipos de violência doméstica, porque violência doméstica supostamente é qualquer violência cometida dentro do ambiente doméstico, né? Então eles consideram violência contra crianças, violência contra idosos, enfim, é uma quantidade absurda de problemas metodológicos. Mas quando você faz uma pesquisa direitinho, segundo o método científico correto, quando você usa uma amostra composta tanto por homens como por mulheres, quando você pergunta se a pessoa já sofreu ou se já cometeu violência, a gente identifica que os dois sexos são praticamente idênticos. Muda um pouco a forma como cometer a violência, né? Então, homens geralmente socam, chutam mais, mordem. As mulheres geralmente utilizam mais objetos, usam mais violência psicológica. E violência relacional é um tipo de violência que ainda é pouco conhecida. Começou a se falar dela há muito pouco tempo, que seria, ao invés de atacar a pessoa no sentido físico, né, ao invés de eu tentar te agredir, eu tento atacar as relações que você tem, as relações sociais que você tem. Então eu tento te isolar, te deixar absolutamente sozinho. E a violência que você sofre não é fruto de um ataque verbal, ou de um soco, ou de algum tipo de humilhação, não. O seu sofrimento é decorrente do isolamento social que você fica em decorrência dessa forma como desse tipo de violência que é mais típico das mulheres, as mulheres geralmente usam mais. A violência relacional mais famosa é o bullying, e agora o cyberbullying, né? Pesquisas de gênero sobre bullying, elas são meio confusas, elas indicam que talvez não sejam muito confiáveis, porque geralmente elas dão que os homens, os meninos cometem mais bullying, mas as meninas, quando elas cometem, geralmente passa despercebido. Parece uma fofoca, uma coisa boba, sem importância, que não vai gerar nenhum trauma, como acontece com o bullying dos meninos. Então, por essa dificuldade em perceber o bullying feminino, as mulheres, as meninas, talvez cometam muito mais bullying do que os homens, e a gente acaba não percebendo. O sétimo problema é a invisibilidade masculina na saúde. Homens morrem mais por suicídio, homens, aliás, morrem mais por praticamente qualquer causa de morte, exceto velhice. Homens têm sono com pior qualidade, geralmente eles dormem menos horas, acordam mais cansados. Homens são a maioria dos dependentes químicos. Eu já vi, geralmente quando a gente procura artigos relacionando dependência química e gênero, é incrível que eles sempre usam uma amostra praticamente só composta por homens, né? Não tem mulheres nas pesquisas deles. Quando tem mulheres, elas são poucas, são minoria. E eu já vi pesquisa falando que o melhor preditor, o maior fator de risco para ser dependente químico é ser do sexo masculino. E é interessante que ninguém analisa isso de um ponto de vista de gênero, ninguém analisa isso como um sinal de que a população masculina talvez seja mais vulnerável, como um sinal de vulnerabilidade social, que nem geralmente é feito quando identifica-se que dependentes químicos são mais comumente pessoas de baixa renda ou com histórico de violência, de abuso infantil, nem nada do tipo. Simplesmente eles falam, olha, homens são mais propensos a serem dependentes químicos e é isso, dane-se. Além disso, homens são a maioria da população carcerária, e existe nos grupos de ativistas pelos direitos dos homens várias menções a estudos que dizem que homens recebem punições mais severas pelos mesmos crimes cometidos pelas mulheres.
Eu não sei se isso é verdade, eu nunca consegui encontrar esses artigos. Na verdade, eu nunca fui atrás, porque eu sempre tenho algum outro artigo mais urgente para ler. Mas enfim, eu não sei até que ponto isso é confiável, mas é uma informação que se repete várias vezes. Algumas das pessoas que já falaram sobre isso são pesquisadores que eu vejo como confiáveis. Eu acredito que eles não fariam essa negação sem terem feito algum tipo de verificação antes. Então é bastante provável que seja verdade. O problema número 8 é o ensino superior. Então, desde a década de 80 ou 90, as mulheres já são maioria no ensino superior, elas têm mais chances do que os homens de conseguirem se graduar. Então, elas são a maioria dos alunos de graduação e pós-graduação, exceto em alguns cursos muito específicos, como a área de STEM, né? As ciências pesadas, matemática, engenharia, coisas que envolvem computação, TI, geralmente são áreas compostas quase exclusivamente por homens, mas se a gente for pegar todos os cursos, em geral a maioria é mulher. E como consequência disso, há mais bolsas de estudo para mulheres que para homens. Eu me lembro de, acho que em 2014, saiu um documento do governo falando que 66% das bolsas de estudo de mestrado e doutorados, quem recebe são mulheres. Então, isso é estranho se nós vivemos em uma sociedade que prejudica a mulher para que o homem se beneficie, que oprime a mulher em benefício do homem. Como explicar essa superioridade feminina no ensino superior? Não faz o menor sentido essa tal masculinidade hegemônica ou patriarcado, machismo, ou como quer que vocês queiram chamar isso. Problema número 9 é o papel da biologia, né? Vários estudos têm apontado repetidamente, exaustivamente, que existem diferenças psicológicas entre homens e mulheres causadas por variáveis biológicas. E esse povo da masculinidade hegemônica, esse povo do patriarcado, eles desconsideram completamente, eles acham que tudo é culpa da socialização, e não é. E já vi algumas pessoas falarem que nós não podemos confiar nos estudos que alegam haver uma importância da biologia, porque você não tem como mudar o sexo da pessoa para ver se o comportamento dela muda ou comparar, mas na verdade a gente tem várias formas de comparar, saber se uma coisa é decorrente da biologia ou da socialização, como por exemplo estudos com gêmeos, estudos clínicos, né, pessoas que têm síndromes resultantes de problemas hormonais, como a hiperplasia adrenal congênita. Nós temos comparações com outros animais, nós temos comparações entre culturas diferentes. Hoje em dia existe terapia hormonal, a gente pode ver quais os efeitos de pessoas que tomam hormônios sexuais masculinos ou femininos. Então, nós temos várias e várias formas de testar se a biologia influencia o comportamento das pessoas, e é praticamente unânime, só não vê quem não quer que sim, a biologia influencia. Claro que isso não quer dizer que a socialização não importe, a socialização importa sim, né? Mas geralmente o que ela vai fazer é amplificar ou diminuir a diferença, mas a socialização não cria nem destrói diferenças sexuais, ela apenas aumenta ou diminui. Mas as diferenças são causadas pela biologia, e embora seja verdade que algumas diferenças sejam exageradas, sejam menores do que a gente percebe, né? A gente acha que tem uma diferença muito grande, mas na verdade não tem. A parte biológica ela parece influenciar principalmente a parte dos interesses. Então, como o Roy Baumeister fala, né? Se mesmo que duas pessoas tenham a mesma capacidade, a partir do momento em que elas têm interesses diferentes, elas vão usar essas habilidades em situações diferentes, elas vão treinar essas habilidades, desenvolver essas habilidades em ritmos diferentes, e isso ao longo dos anos vai ter um efeito acumulativo que vai criar uma diferença gigantesca. E o último problema, o último motivo pelo qual nós não podemos falar, pelo qual
é tão claro quanto 2 mais 2 são 4, que nós não vivemos uma sociedade que oprime a mulher em benefício do homem, e é a questão do heroísmo, é a questão de que os homens, eles são o único grupo que arrisca a própria vida para proteger o grupo oprimido. Então, nós temos também, né, distanciamento emocional, correr riscos e ser assertivo, são importantes em muitos contextos que envolvem perigos e ameaças. Geralmente, essas 3 características são descritas na literatura psicológica como defeitos, como problemas que os homens geralmente apresentam e que precisam ser corrigidos. E é verdade que em muitas situações eles vão ser problemas, mas em muitas situações eles são a solução, eles são necessários para fazer aquilo que precisa ser feito, e provavelmente sem essas 3 características a nossa civilização não surgiria, nós ainda viveríamos da mesma forma que os chimpanzés. E também essas características são necessárias para ações altruístas e heróicas, né, prejudicando o homem em benefício das outras pessoas. Então, como eu falei, o homem é o único grupo privilegiado, o único grupo opressor que se prejudica para ajudar aquele que é oprimido, que é algo que não faz o menor sentido, a não ser que você tenha alguma distorção cognitiva muito ferrada. Mas não, nós não vivemos em uma sociedade que beneficia os homens em detrimento das mulheres. Pode ser que em algumas situações realmente isso aconteça, afinal, viver em sociedade é conflito o tempo todo e todo mundo vai tentar puxar um pouco a sardinha para o seu lado. Mas uma coisa é você falar que isso acontece em algumas situações específicas, você falar que algumas pessoas específicas, alguns indivíduos específicos fazem isso. Outra coisa é você falar que um sexo inteiro, metade da população humana, faz isso numa sociedade inteira praticamente o tempo todo, que é o que geralmente se observa nessa vertente mais vamos corrigir a masculinidade. E a masculinidade não precisa ser corrigida, ela tem qualidades, ela tem defeitos, e nós precisamos saber balancear os dois. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, deixem um comentário, compartilhem com os amigos. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal para receber as notificações quando for publicado o vídeo novo, né? Tem também a página do Facebook, ela tá meio parada porque eu tô bem atarefado com o mestrado, mas enfim, eu ainda dou uma olhada nela de vez em quando. E você também pode fazer uma doação no link da descrição desse vídeo para me incentivar a continuar fazendo esse trabalho. E se você ainda não participou da minha pesquisa, participe dela no link que está na descrição desse vídeo, ou utilize esse QR Code para poder acessar a pesquisa e me ajudar. Muito obrigado e vejo vocês no nosso próximo vídeo.